Vamos lá, então agora a primeira matéria que a gente traz aqui fala dela, Shakira e Piqué. Enquanto casais brigam por uma jarra, por uma panela de pressão, Shakira e Piqué estão brigando não só pela guarda dos filhos, que é algo bem justo, mas por um avião de 100 milhões de reais, gente. Ai, que delícia. Shakira e o Piqué iniciaram uma briga judicial após anunciarem a separação. Eles disputam não só a guarda dos filhos, como também um avião avaliado em 20 milhões. Shakira e Piqué iniciaram uma briga judicial após anunciarem a separação. Os filhos deles são Milan e Sasha, de 9 e 7 anos, e também estão com essa história desse avião aí que reformaram o avião, um avião reformado. A aeronave é um Learjet 60, de acordo com o jornalista Juan Ortega, do jornal Prensa Libre. O modelo é um avião de porte médio com capacidade para até 10 pessoas. Eles adicionaram a aeronave um quarto com 2 camas. Olha que beleza. Eu acho que o Nelson podia comentar, porque é igual o avião que ele tem. Ele podia explicar um pouquinho pra gente, né? Como o Nelson que vai pro interior e volta, uma sala de jantar, compraram TV de plasma. Olha aí, o que vocês acham disso, gente? Como é que resolve a briga do avião? Eu acho pouco, né? Porque você acha que só tem um avião? Não, tem muito mais. Tem muita coisa, né? Porque pra quem tem um avião... Eu acho que tem uma coisa que vocês não sabem. O quê? Tem avião, mas tem dívida também. Eu fui dar uma pesquisada, né? E aí eu vi que eles moram hoje na Espanha, né? Onde ele é jogador de futebol. E aí rolou um grande estresse porque ela quer se mudar para Miami com os filhos. E aí pensa, vai sair do continente europeu, vai... Isso é um problema, hein? Como é que funciona essa questão? E aí, gente, eu acho lindo esse casal, uma judiação, né? Mas ele foi sem vergonha, né? Só porque ele que traiu. Ela pôs detetive e tudo, né? Pegou ele no flagra. E aí, até eu fui dar uma pesquisada, porque aqui na nossa legislação não há nada que modifique a divisão de bens quando alguém pula a cerca. Sim. E aí eu fui ver se havia alguma coisa lá, ou que pudesse ter uma alteração na partilha, mas infelizmente é que nem aqui no Brasil, não tem jeito. Pois o chifre tá tudo certo. Por curiosidade, o país que mais tem infidelidade é a Turquia, sabia? Isso que é muito comum. Mesmo? Isso que é muito comum. E aí... Ganha do Brasil. Ganha do Brasil. E aí, o que aconteceu? Ela acho que tá querendo mesmo se livrar dele, porque ela fez uma proposta, porque ele fez algumas exigências, né? Mas quem tem dinheiro? Ali os dois têm dinheiro, mas né? eu acho que ela tem mais. Eu também acho. Eu acho que ela tem mais. E aí, ela fez uma proposta em pagar 5 viagens de primeira classe por ano para que ele possa visitar os filhos em Miami. E ainda se propôs a pagar 20% de uma dívida de 20 milhões de dólares que ele tem na Espanha. Então não é só avião, tem dívida aí também. Eu não sei. Bom, e é um avião reformado também, né? Conta pra gente, Nelson, você que tem essa experiência aí. Nelson até é pilota. Não é pilota. Eu vou pro interior, mas é sempre de carro, são 600 km, 6, 7 horas. Que delícia. Ainda não tenho esse avião aqui de 20 milhões de dólares. Mas é interessante, porque a gente não é especialista em direito espanhol, né? Mas e se fosse no Brasil? Se essa briga, na realidade que a gente conhece aqui, se fosse no Brasil? A gente precisaria colocar alguns pontos aqui, né? Primeiro, quando que esse avião foi comprado? Depois de quando ele foi comprado, quando ele foi reformado, ou seja, quando foram feitas essas benfeitorias, que se tornam também um patrimônio. Qual né? o regime também, né? Qual é o regime desse casamento? Exato. E isso vai delimitando como a gente pode resolver isso juridicamente. Se a gente presumir, né, que o regime seja da comunhão parcial, como é a maioria e o comum aqui no Brasil, ela não adianta ela pagar 20% dessa dívida. Se ele contraiu a dívida no matrimônio, vai ter que ser partilhada a dívida também, né? Exato. Ônus e bônus. Sim. Né? Sim. Então ela teria que pagar 50% dessa dívida, não 20%. Por isso que eu achei bem curioso esse aspecto, porque ela fez essa proposta. Uma proposta que não é boa, né? Então, será? Não faz sentido. Se ela tem. Não sei como se a dívida é dela também. Então entrega o avião para pagar a dívida. Paga a dívida, ainda dá lucro, ainda sobra dinheiro para ele viajar para Miami 5 vezes por ano. Ele fica com o avião e viaja, né, no próprio avião. Porque você sabe, né? Agora, gente, como é que é no Brasil essa questão de, por exemplo, a mãe quer sair com as crianças e mudar de país? E aí? Ai, gente, aqui é uma bagunça, né? É bagunça. Eu tenho caso, por exemplo, no escritório, que a mãe simplesmente saiu de São Paulo com as crianças e foi embora para Minas Gerais. E depois de assim, um mês, o cara procurando os filhos, não encontrava, o advogado foi e falou, agora eles moram nesse endereço. O juiz não fez nada, ninguém fez nada.
Ninguém fez nada. Eu tô com um caso similar também, porque lá no escritório, e assim, o juiz fala, é guarda compartilhada? Dá pra ver por celular, videochamada, também isso também é guarda compartilhada. Dá pra ter guarda compartilhada sendo em Outros cidades estados. diferentes, estados diferentes e tal. É só ver pelo vídeo. Mas imagina, uma criança de 2 anos, 3 anos, não quer ficar falando por vídeo, né? É diferente, né? Não, e deveria meio ter bagunçado autorização, mesmo. né? E se, Nelson? Ah, se com isso acontece, se isso certeza. acontece no momento do divórcio, ali, no momento em que o casal está se divorciando e já há uma decisão de que a mãe vai se mudar para outro lugar, para outro estado, para outro país, a gente sabe que no processo judicial a gente tem necessariamente a participação do Ministério Público Exato. como um defensor ali Do da interesse do lei menor. e do interesse do Com menor. Mas, certeza. Nelson, me parece tudo muito devagar, né, para as coisas. E a rapidez que uma mãe decide mudar de estado, decide mudar de país, decide É mudar. do dia pro outro. É do dia pro outro, e aí até que se decida, até que não sei o que lá. Ai, quero diminuir a pensão porque eu tô em condições ruins, tal, mudou minha condição de vida. Até que se consiga isso, o cara já tá devendo a E causa. não só isso, É. né, Afonso? Você vê hoje a demora, por exemplo, para agendar um estudo psicossocial, por exemplo. É. O estudo psicossocial, hoje, você entra, a criança com 6 anos, ela vai fazer o estudo com 8, 9. É um absurdo. Tem uma falta de profissionais capacitados até, Sim, né? De sim. peritos, de pessoas que têm essa condição de... Até acho legal a gente explicar, né? Porque uma parte do nosso público não é da área do direito, e para entender um pouquinho, quando a gente fala assim em estudo psicossocial, por exemplo, quando num processo de guarda, num processo que há discussão sobre alienação parental, precisa ou ir um assistente social ou ir um psicólogo, e isso tudo depende da agenda da própria vara onde está correndo o processo. E é isso que a gente está falando que demora. Eu tenho falado muito e eu brigo por isso e vendo esse peixe, que é a guarda compartilhada com residência alternada. E eu acho que a partir para que isso começar a ganhar forças, e está ganhando forças no Ocidente, isso já é muito comum. E no Brasil isso vem ganhando forças, em que pese ainda não é, a jurisprudência ainda não está nesse sentido, mas está ganhando força. Mas quando isso for a guarda meio que o padrão no Brasil, acabam-se os problemas, porque a alienação parental diminui, aquela sensação de vitória de quem ficou com a guarda do filho, na verdade com o filho na moradia, né, na casa da Sim, pessoa. A questão de pensão também diminui, porque você não está pagando nada para ninguém, você está pagando aquilo que seu filho consome, metade. Então, assim, os problemas se resolvem muito. Agora, quando você tem essa questão da guarda compartilhada com residência alternada, acho que a pessoa também não pode ter essa de mudar de estado, mudar de país. Peraí, você teve um filho, você tem que ter responsabilidade, não pode tirar o filho de perto do pai. Que história é essa? Sim, mas tem um contraponto interessante aí em relação à residência alternada, né? Alguns psicólogos, eles são contra isso. Mas isso é antigo. Eu acho que... Eu entendo, assim, de certa forma, esse argumento, Afonso, de que pode ser que a criança, ali o menor, ele se sinta sempre jogado pro outro lado, um ping-pong, sabe? Fica com a mãe, que fica com o pai, e fica com a mãe, fica com o pai. Mas ele tem uma mãe e um pai que moram Presentes. separados e tá com os dois. Sim. Então, assim, tem esse Sim. lado. Sim. E a corrente que você está dizendo é exatamente o contraponto, por isso que ainda não é tão aceito. Mas a gente tem também muitos estudos psicológicos e psicólogos que vejam, que já perceberam que as crianças... Como um benefício. Que elas vivem muito melhor, porque elas vivem sem culpa. Elas Eu não tô podem- mais com um, eu não gosto mais de um, eu tô com os dois igual, eu trato bem os dois igual, eu convivo com os dois. E aquela história que a própria OAB São Paulo tem aí, a campanha Pai não é visita. E pai não é visita. O pai tem que conviver. E conviver é levar pra escola de manhã, é trocar de roupa, é dar Com banho, é certeza, fazer não é comida. ver Pelo uso uma da vez a palavra cada 15 dias. convivência, né? Não é visita. Não é visita. Convivência. Agora não dá pra conviver só meia hora, um jantar de quarta-feira. Você tem que conviver, né? Sim. Então eu acho que isso acabaria o problema. Nesse caso aqui não daria, né, pra ter uma guarda Isso que eu ia compartilhada falar, com mas eu residência acho que alternada. Nesse objetivo aqui, mais da guarda compartilhada, eu acho que é para você poder interferir nas decisões, que quando a guarda é de um dos genitores só, ele tem autonomia, né, de decidir. Então, eu acho que não é tanto na questão da convivência em si, eu acho que é mais na autonomia do poder pátrio, assim, de... Mas aí, Afonso, você fala que aqui não dá pela distância, né? Mas, por outro lado, pela condição financeira que o pai e a mãe têm, até pode facilitar. Por exemplo, a gente tem o Neymar, né? O filho do Neymar. Eu não sei Sim. qual é a guarda que o filho Nem dele eu. tem, mas a gente vê que ele tá sempre com o pai, com a família do pai, tá sempre com a mãe, com a família da mãe. E um em Paris e outro no Brasil, né? Sim. Então, de repente, isso Eu pode ser acho uma que realidade aqui a também. idade da criança também vai facilitar. Se é muito pequenininho, aí é Sim. complicado. Mas eu acho que os filhos dele já são grandinhos, né?
Da Shakira? É, É 7, 7, 9. 9. então. Não tem como ter então. residência alternada, até porque mudança de estado vai interferir na própria escola. Nesse caso, não Exato. daria. Agora, muito me intriga o fato, por que ela quer ir para Miami, né? Você acha que é... Porque ela tava lá, porque ele jogava lá, pra ficar perto do pai, tinha que estar. Agora, ela é daqui, ela é latina, Mas- ela quer oba-oba. Mas eu vi que existe a possibilidade... Que é o bom. Lá é chato. Aqui é mais animado, Miami me gusta. Existe a possibilidade... Você gosta de uma coisa meio... Eu gosto, tô quase indo lá pra Miami com ela. Latino. Não me chama. Eu quase voltei pra Miami o ano retrasado. Não, Miami Há 3 não, anos tô falando atrás uma eu vendi tudo aqui, eu tava comprando, eu ia pra lá, viu? É? Eu não fui, mas eu Mas pode ainda ser vou. que ele vá, porque ele Mas tá agora vendo... com a Shakira. A Shakira lá. Ele tá vendo para assinar com o Inter de Miami. Para ver a possibilidade de ficar próximo Jogar. dos filhos. Isso que é um pai, hein? Presente. Maravilha, né? Legal, legal. Bom, enquanto a Bom, gente ele tá brinca- na pista. Ele e ela,